Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Eu espero que Deus dê bastante frio na quinta-feira para vocês virem no culto. Eu vou orar para Deus mandar frio mesmo. Frio. Quero vocês entrando aqui. Os que não dão, abra a boca para dar um glória. Vai entrar aqui. Tremendo de frio, mas vai dar glória a Deus ali. Vou. Você que não bate palma quando pede, você vai ficar assim. Você vai ver. Você que não tem coragem de levantar quando pede para levantar, você vai ficar com a perna assim. Vai ver. Deus do céu. Amém? Quinta-feira eu quase não consegui pregar. Não? A garganta foi e estava. Ainda não está bem. Mas hoje eu vou fazer que nem o pastor João faz. Eu não vou pregar, não. Hoje não vou pregar, não estou bem minha garganta. Eu tentei cantar, falha a garganta. Mas um dia o Ney falou assim para mim: pastor, faz igual o pastor João. Ô, fulano, ó, a palavra está com você, prega. Então, Ney, vem aqui, a palavra está com você, prega. Livramento. Tem gente que até respirou aí, viu? Tá com ele a palavra, né? Como que liga isso aqui? Obrigado por você ter vindo essa noite. Hoje não é noite, não? Não, ainda não. Deus abençoe você. Como sempre, Deus possa te usar. Respira primeiro, né? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Na verdade, ele tinha me falado ontem à noite, tá? Que talvez, né? Ele deixou no talvez, deixou no ar, né? Daí eu falei para ele: pastor, se o senhor não estiver bem, fica tranquilo, né? Que o pastor João, ele fazia assim, né? Às vezes ele chegava no culto e falava: Ney, você vai ministrar hoje. E virava as costas e ia embora. Na Milton Prado, né, Irinaldo? Era bênção também, ele falava, tinha uma salinha de oração lá no fundo, ele falava: Ney, vai lá orar, que você vai trazer a palavra hoje. Então meio que fui acostumando, né? Na ceia era a mesma coisa, né? Na ceia eu ministrei muitas vezes a ceia lá na sede, e às vezes ele só fazia assim, eu olhava lá, nem falava nada, só olhava lá no fundo. Eu já sabia que era eu levantava, ia lá, ministrava. Então eu já meio que me preparei para isso. Isso foi bom. Para quem prega a palavra, né, tá sempre preparando, buscando. Então, quando o pastor dá essas oportunidades, dificilmente eu vou estar sem uma palavra, né, que eu busco. Vou ministrar hoje, já vou estar preparando uma palavra. Isso já é de prática, né? Já deixo já no esquema. Só que Deus, ele surpreende a gente, né? Deus, ele faz umas coisas que às vezes você não entende, né? Porque eu estava preparando uma palavra já há um mês, mais ou menos, e eu queria muito pregar essa palavra. Só que o Espírito Santo, ele falou: não é essa palavra. Já aconteceu isso com você? Pastor Miguel, eu sei que já aconteceu isso. E eu falei: Deus, eu estou preparando esta palavra já há tanto tempo, né? Não poderia pregar essa palavra? O Senhor falou: não se preocupe. Vou te dar um momento, você vai ter uma outra oportunidade e você vai trazer esta palavra. Deixa ela no azeite. Mas hoje, eu quero que você ministre uma outra palavra. Por quê? Porque às vezes, meu irmão, você pensa que você veio aqui aleatoriamente, né? Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo tem um propósito debaixo do céu. E às vezes Deus muda a palavra por causa de uma pessoa. Uma pessoa que vem na igreja, Deus toca no coração do pregador, daquele que vai trazer a palavra, e ele fala assim, ó, troca a palavra, esta é a palavra. E hoje eu quero falar sobre chamado, tá? E eu quero que você abra comigo a palavra de Deus lá em Êxodo. Uma palavra bem conhecida, Êxodo capítulo de número 3, que é quando Deus fala com Moisés. Deus chama Moisés. Segundo livro da Bíblia, capítulo de número 3. Não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta.
Nós estamos aqui nesta manhã na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer nada sem a direção do Espírito Santo. Desde o irmão que está lá na porta, ele não pode ficar lá na porta sem a direção do Espírito Santo. Os irmãos que estão aqui na mesa de som, a mesma coisa. Os irmãos que sobem aqui para louvar, da mesma forma. Aquele que vai trazer a palavra, da mesma forma, tem que ser na direção do Espírito Santo de Deus. E até mesmo você que está aí sentado e vai ouvir a palavra de Deus, tem que estar na direção do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a semente que vai ser lançada deste altar, ela tem que cair numa terra fértil. Porque nós estamos em momentos de lutas, de dificuldades tremendas, né? E eu quero louvar a Deus aqui, agradecer a um casal especial, o Alex, que está lá na porta, não vai nem me ouvir depois. Sabrina, está aí? Está na nave da igreja? Não, também subiu para dar aula para as crianças, né? Então, eu vou falar aqui, depois vocês contam para eles, né? Casal abençoado, que Deus abençoou para nos ajudar ontem no CREP. Quem esteve aqui ontem à noite, foi bênção, né? Foi muito bom. Nosso irmão Adailto também. Mas eu vi a dedicação deste casal, né? E eu louvo a Deus pela vida deste casal, a gente tem que agradecer mesmo, porque eles pegaram uma dificuldade, né? Porque não é fácil, né? Você preparar um evento que foi feito ontem, né? Comprar as coisas, saber a quantidade, conversando com um casal, a filhinha doente, no hospital até de madrugada, mas no outro dia aqui. Deus tocou no coração de algumas pessoas para ajudar também, graças a Deus. Mas a gente tem que honrar este casal, agradecer, porque não é fácil. Mas Deus deu graça, você às vezes está ali comendo, né, se banqueteando, nem sabe a luta daqueles que preparou para você estar ali naquele momento, né? Então nós louvamos a Deus pela vida deste casal, que Deus abençoe poderosamente. Não vi eles reclamando nenhuma vez, murmurando, sempre louvando a Deus. E é isso que tem que ser na vida do cristão, porque até para preparar um crepe na igreja, tem que estar na unção, na direção de Deus, tá bom? Então capítulo 3 de Êxodo, versículo de número 1, 3, primeiro diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o seu rebanho para o lado oriental do deserto. Chegou ao monte de Deus, chamado Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém. Somente até aqui, mas deixe a sua Bíblia aberta, porque conforme o Espírito Santo vai direcionando, a gente vai lendo mais algumas coisas. Nós vamos falar hoje sobre o chamado do Senhor. E todos vocês que estão aqui na igreja, todos, sem exceção, todos foram chamados por Deus. Porque a Bíblia deixa bem clara, nós estamos estudando aqui em algumas quintas-feiras sobre a salvação, né? Porque Deus nos escolheu. E quando o Senhor nos chamou, Ele diz assim, né? Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E o Senhor, Ele tem escolhido cada um de nós aqui nesta manhã. A semelhança de Moisés, que quando era um bebezinho, pequenininho ali, acabou de nascer, não sabia das dificuldades, porque ainda era um bebê, era uma criança. A única necessidade que ele tinha era de se amamentar e de chorar quando estava ali com alguma dificuldade. E mal sabia ele que naquela época havia um decreto ali de Faraó, onde todo filho, homem que nascesse ali do povo de Israel, deveria ser morto.
E as dificuldades elas só aumentavam, porque foram orientadas parteiras para que toda criança que nascesse ali do sexo masculino tinha que ser executada. Diz a palavra que as parteiras não tiveram coragem de executar tal ordem, e uma outra ordem ainda mais cruel foi dada. Porque nesta ordem foi dada para todos os egípcios, que se visse uma criança, um bebê do sexo masculino, hebreu ou ali de Israel, deveria ser lançado aonde? No Nilo. E era uma crueldade tamanha para aquela mãe chamada Joquebede, né, mulher de Deus, de esconder aquela criança ali por 3 meses e não podendo mais. Nós sabemos, conhecemos a palavra, que ela pegou aquela criancinha, fez um cesto de junco ali, betumou ele todinho para que não afundasse e colocou ali no Nilo, ali entre os juncos, ali meio que protegido, guardado. E Deus tocou ali na filha de Faraó para resgatar aquela criança, para cuidar daquela criança, para dar um salário para a própria mãe daquela criança, sem ela saber, para cuidar daquela criança. E aquela criança, ela cresceu, ela se desenvolveu, ela cresceu ali, sabemos que depois no palácio de Faraó, cresceu em toda a sabedoria, né, dos egípcios. Porque Deus tinha um plano na vida daquela criança. Deus tinha um plano na vida daquele jovem que cresceu ali naquele palácio. Deus tinha um plano na vida daquele homem adulto já naquele palácio. E Deus tinha um plano quando esse homem tinha 40 anos, né, de idade, quando ele entendeu o seu chamado. E por que eu falo que Moisés entendeu o seu chamado? Porque se você abrir a Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, olha só que interessante o que diz a palavra do Senhor. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número... Vamos ler o 21 para a gente entender. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 7, versículo 21. Daqui fala da passagem de Estevão, né, quando estava ali para ser apedrejado, o primeiro mártir da igreja. E ele começa a pregar para os seus executores, né? Você imagina a fé deste homem, né, sabendo que poderia ser morto ali naquele momento, uma gente furiosa ali querendo partir ele ao meio, e ele com toda autoridade, unção do Espírito Santo, ele pregou para aqueles homens, dizendo assim, versículo 21. Quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em obras e palavras. Versículo 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Quantos anos ele tinha? 40 anos. Veio a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado com injustiça, tomou-lhe a defesa e vingou, oprimindo, matando os egípcios. Versículo 25, olha que interessante. Ora, quantos anos Moisés tinha? 40 anos. Olha o que ele diz aqui. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Você entendeu o que está escrito aqui? Vamos ler de novo? Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvar por intermédio dele, porém, eles, quem não compreenderam. Quem não compreendeu? Os israelitas. Eles não compreenderam. Então diz a palavra que com 40 anos, pega aqui o gancho da palavra. Com 40 anos, Moisés já entendia o seu chamado. Ele já entendia de alguma forma, a Bíblia não deixa muito claro, não sabe se ele teve alguma revelação, ou o Espírito Santo ali falou com o coração dele, ele teve alguma revelação, não sabemos. Mas ele compreendia aos 40 anos de idade que Deus o havia escolhido para libertar o povo de Israel do Egito. Ele talvez entendeu ali que a sua
estadia naquele palácio, né? Toda aquela, diz a palavra, você leu comigo, não é minhas palavras, mas a Bíblia Sagrada, que ele era poderoso em quê? Poderoso em obras e palavras. Ele era um homem de atitude, um homem que corria atrás das coisas, um homem que executava, um homem que tinha entendimento, um homem que tinha sabedoria, um homem que tinha uma palavra ali talvez eloquente, estava acostumado a dar ordens ali naquele palácio, o que ele falava as pessoas obedeciam, afinal de contas, ele era conhecido como filho da irmã ali de Faraó, ele era um príncipe do Egito, né? Ele tinha toda aquele poder por trás da sua vida, desde ali praticamente do seu nascimento, dos seus primeiros meses de vida, e ele tinha esta ciência que ele fora escolhido por Deus para uma grande obra. E vê se a vida de Moisés não é parecida com a nossa. Porque agora o Espírito Santo ele traz aqui ao meu coração uma oração do profeta Abacuque. Mas o que tem a ver Abacuque com Moisés? A Bíblia diz que Abacuque ele ora assim: aviva, ó Senhor, a tua obra ao longo ou ao meio dos anos. Por que ao meio dos anos? Quantos anos tinha Moisés quando ele defendeu aquele egípcio? Ele era conhecido como um homem de obra e de palavra. Quantos anos? 40 anos. E quando a gente vai lá em Êxodo capítulo 3, qual que era a idade de Moisés naquela época? 80 anos. Então, na metade da vida de Moisés ele teve ali um deslumbre ali do seu chamado, um deslumbre da glória de Deus, e ele entendeu que Deus tinha uma obra na vida dele, talvez ali naquele ímpeto, sabe aquele primeiro amor, quando você tem aquela revelação? Eu já disse isso aqui algumas vezes, talvez, os irmãos são ungidos, são ordenados, né? É ali para fazer uma obra, é um presbítero, é um evangelista, é um diácono, e você recebe ali aquela unção, vem o pastor Miguel, o pastor João, deita ali aquele azeite na sua cabeça, e você fala: uau, agora eu estou tão cheio do poder de Deus, da glória de Deus, que o meu ministério ele vai dar uma alavancada tão grande que eu vou crescer, Deus vai fazer uma obra maravilhosa. Mas vem as lutas, vem as dificuldades, vem os problemas, as lutas do ministério, porque você não pense que estar aqui em cima é um mar de rosas, é só flores, é só aplausos, é só elogios. Não, quem tem o chamado do Senhor, foi escolhido por Deus, tem que estar preparado para passar por situações adversas, que muitas das vezes a maioria das pessoas não tem capacidade para suportar, mas quem é chamado por Deus para fazer algo da parte de Deus, é ungido pelo Senhor para trabalhar na obra do Senhor, tem que estar preparado, porque muitas das vezes vão vir as dificuldades, os problemas, e você tem que estar ali com seus joelhos calejados, com o seu coração fortalecido na presença do Senhor, porque desde o primeiro dia que o azeite ele deita na sua cabeça, você vai receber afrontas, ataques, dificuldades, mas creia que a unção de Deus ela está sobre a sua vida, e você vai crescer muito nesta terra, porque o inimigo vai tentar te parar, mas mais ainda Deus vai te dar a unção necessária para você continuar e exercer o dom que Ele te deu até o fim. Mas a obra de Deus, ela tem que ser avivada ao longo dos anos. Porque aí, meu irmão, eu vou lá para Eclesiastes. E tem uma frase em algum capítulo que diz que melhor, preste atenção, melhor é o fim do que o começo. Não é isso? Melhor é o fim. Por quê? Porque às vezes as pessoas podem interpretar, a gente está estudando aqui salvação, e quando eu falo que Deus perdoa os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, é quando nós estamos ali enxertados na videira verdadeira, com a nossa vida firmada ali na rocha, afincada na rocha, que é Cristo Jesus. E se eu estou na presença de Deus, e eu erro mesmo, eu falho, mas eu vou ali, eu busco a presença de Deus e peço perdão.
Mas quando eu me afasto do Evangelho, quando eu me afasto da presença do Senhor, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque se a obra de Deus ela não for avivada na minha vida no meio dos anos, é só a misericórdia de Deus na minha e na sua vida. Mas aqui eu vejo na palavra do Senhor que Moisés, ele passou, como que eu vou dizer assim num português bem claro, para todos nós entendermos. Com 40 anos ele tinha uma convicção tão grande do chamado de Deus na vida dele. Mas algo aconteceu e foi como um balde. Sabe aquele balde de água fria? Aquilo que vem para matar os teus sonhos, para matar os teus objetivos, para te tirar da graça, para te fazer se afastar daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu estou trazendo e hoje eu entendo porque que Deus mudou a palavra. É porque tem pessoas aqui na igreja, hoje de manhã e talvez ouvindo a gente aqui pela internet, que está neste momento, passou por um momento na sua vida em que um balde de água fria matou todos aqueles sonhos que você tinha lá no passado, aquele vigor, aquela vontade, aquela vida, aquele desejo de viver a presença de Deus. Algo aconteceu que te tirou da graça, machucou os teus sonhos, machucou o teu coração, machucou a tua mente, machucou os teus propósitos, os teus sonhos, os teus objetivos. Antigamente você olhava para o futuro e você via algo de bom. Hoje a tristeza está tão grande no teu coração que você olha para o futuro e você já não vê mais futuro. Você só vê escuridão, coisas ruins, você não tem perspectiva de nada. Você apenas sobrevive. Mas eu venho aqui te dizer nesta manhã que você não está aqui à toa. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para falar para você: tira esta mancha escura da tua mente e comece a contemplar a luz que eu coloco diante de ti. Porque você pode ter esquecido do chamado. Qual que é o tema da mensagem de hoje? O chamado. Você pode ter esquecido do chamado. Você pode ter abandonado o teu chamado. Você pode ter falado no teu coração: eu não quero mais este chamado. Eu não tenho mais vontade de viver este chamado. Eu não tenho forças para viver este chamado. Mas o Senhor fala para você nesta manhã: eu nunca errei nas minhas escolhas. E com certeza você não é um erro. Você é um acerto de Deus que está passando por um momento difícil. Mas se você tomar posse da palavra nesta manhã, você vai se levantar, vai levantar a tua cabeça e vai deslumbrar novamente aquilo que eu tenho para a sua vida, porque eu quero te fazer mais forte do que você era. Porque a unção de Deus, meu irmão, ela é tremenda. Viva na unção. Vamos voltar lá para o capítulo 3 de Êxodo. Moisés, por um momento ali de fraqueza, ou de não entendimento, ou de muita vontade de querer cumprir o propósito de Deus, ele agiu ali na empolgação, não soube discernir o tempo de Deus, não soube discernir o propósito, e ele tentou cumprir aquele propósito na sua força, porque na sua força ele matou um egípcio que estava maltratando um israelita, e naquela força ali de demasiado ele matou aquele egípcio, e com as suas próprias mãos, olha o que o Senhor fala ao meu coração, com as suas próprias mãos, ele matou um projeto de Deus. Deus amado, tem pessoas aqui nesta manhã, o Espírito Santo está falando ao meu coração, que você com as suas próprias mãos, você matou um sonho de Deus na sua vida.
Um momento de desequilíbrio, um momento de fúria, um momento de raiva, um momento na qual o inimigo ele foi entrando sorrateiramente na sua vida, você não discerniu, você pegou aquele sonho que Deus tinha colocado no seu coração e você matou aquele sonho com as suas próprias mãos. E você tem tanta ciência disso, que você não culpa Deus. Você fala ainda, olha que o Espírito Santo fala ao meu coração, Deus, eu estou nessa situação, não é por sua culpa não, Deus. Porque o Senhor me deu todas as oportunidades que eu precisava. O Senhor me deu todas as chances, o Senhor abriu as portas, o Senhor fez tudo, eu tinha unção. Mas por um momento de raiva, de fúria, eu peguei aquele sonho com as minhas mãos e eu destruí o sonho que o Senhor tinha colocado na minha vida. E hoje eu só vejo pedaços, eu só vejo frangalhos, eu só vejo ali a minha vida destruída, sem rumo, sem direção. E o Senhor manda falar para você nesta manhã, se você acreditar, se você se posicionar, se você se colocar na direção de Deus, mesmo que você não se sinta capaz, você se sente culpado, há uma culpa muito grande no seu coração, mas o Senhor fala para você nesta manhã, eu vou te dar a diretriz, eu vou te dar a direção, e você vai começar a juntar estes cacos que está a sua vida, está um pedaço aqui quebrado, você vai pegar, está outro pedaço ali quebrado, você vai pegar, tem um lá no alto, você vai subir, vai pegar, tem outro lá no fundo, você vai ter que cavar, vai pegar, mas você vai juntar todos estes pedaços, vai unir um a um, Deus vai colocar uma cola celestial, vai ter cicatriz, a cicatriz não vai sair, ela está aí, ela vai mostrar o que você fez, mas a cicatriz é só uma cicatriz, mas o Senhor vai falar, você vai pegar esses pedaços, e você vai unir novamente, e eu vou te dar uma nova oportunidade, aliás, eu estou te dando uma nova oportunidade nesta manhã, para você pegar os pedaços da sua vida, juntar novamente, colocar no meu altar, e falar, Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor, ela é fraca, ela está ali em frangalhos, mas eu te dou, Senhor, a oportunidade, para fazer tudo novo, de novo. Deus quer fazer tudo novo, de novo, aleluia, tudo novo, de novo, é novamente, é uma nova oportunidade, é uma nova direção que o Senhor está dando para você. Porque Moisés teve que fugir, 40 anos, afastado dos sonhos, do projeto, do chamado de Deus. 40 anos sem viver o chamado de Deus. Quantos anos você está aqui e não está vivendo o chamado de Deus na sua vida? Quantos anos você está vivendo? Não a vida que você quer, mas a vida que você tem. Porque a vida que você tem é diferente da vida que você quer. Você consegue entender a diferença? E Moisés fugiu 40 anos no deserto. 40 anos na dificuldade. 40 anos vivendo um dia após o outro, sobrevivendo, porque aquele luxo que ele tinha lá atrás, aquelas obras que ele tinha lá atrás, aquelas palavras poderosas que ele tinha lá atrás, aquela ciência poderosa, conhecimento que ele tinha lá atrás, 40 anos ficou jogado fora. Sabe, meus irmãos, o deserto, preste atenção no que eu vou te falar, é inevitável na nossa vida. E você já parou para pensar que todos os homens, pelo menos o que a Bíblia ela narra mais tempo de vida, uma biografia maior, todos os homens e mulheres, para serem usadas por Deus,
teve que ser quebrado, amassado? Você já parou para pensar que Moisés, ali com 40 anos, ele tinha todo aquele vigor e ele achava que aquele era o momento? E não era o momento. Porque o deserto, quando Deus permite na minha e na sua vida, nunca é para nos matar. Mas uma coisa é necessária para todos aqueles que passam pelo deserto. É se humilhar e reconhecer que não tem capacidade nenhuma. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga a Israel, já teríamos sido consumidos vivos. Abraão estava lá na sua cidade natal, foi chamado por Deus e Deus disse para ele: Abraão, aliás, como diz meu filho, né? Meu filho me corrigindo, com 7 anos. Pai, não é Abraão, é Abrão. Meu filho já me corrigiu nisso. 7 anos. Quando Abrão sai da sua terra, Deus fala: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Lá, eu engrandecerei o teu nome. Farei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia da praia. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Olha o tamanho deste chamado. Só que Abraão, ao chegar naquela terra que Deus havia mandado ele ir, ele vivia de um canto para o outro, peregrinando. Uma guerra atrás da outra. Às vezes enfrentando exércitos. Por quê? Porque o servo de Deus, a serva de Deus precisa ser moldado. Davi. Deus chega para Samuel e fala: olha, tenho rejeitado Saul como rei de Israel. Mas eu quero que você encha o chifre de azeite, a botija de azeite. E eu quero que você vá até Jessé, e dentre os seus filhos, eu tenho escolhido um rei. E começa a passar os irmãos. Davi não estava no meio, alguém precisava trabalhar, era o menorzinho, estava junto com as ovelhas. E quando passa todos os filhos de Jessé, Samuel fala: Deus não tem escolhido nenhum desses. Acabaram-se os filhos, os mancebos. Tem um menorzinho, está lá cuidando das ovelhas. Então nós não vamos comer enquanto ele não chegar aqui. Não deu tempo dele tomar um banho, dele passar um perfume. Estava ali no deserto, naquele sol escaldante. Ele chegou todo ali suado daquele jeito, mas quando ele entrou, Deus antes falou para ele: olha, não olhe, não atentes para a sua altura, nem pela sua estatura, nem por nada, porque eu não vejo como o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o coração. Na hora que ele entrou, Deus falou: unge, porque é ele mesmo. Só que Davi, ele não foi para o trono. Ele passou ali pelo menos 13 anos fugindo de Saul, vivendo de caverna em caverna, de situação em situação, de luta em luta. Porque aqueles que são usados por Deus nunca vão ser usados ali na sua altivez, achando que é o melhor pregador, o melhor orador, o melhor levita. Não! Enquanto nós estivermos achando que nós somos o melhor, Deus vai criar situações para nos moldar, para nos quebrar, para nos amassar, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Então os maiores, vou mudar a frase, então os menores, homens e mulheres de Deus, no ministério, a nível Brasil, mundo, são aqueles que tiveram que passar um tempo no deserto. Ou vivem passando um tempo no deserto, porque às vezes você nem sai do deserto, é um deserto atrás do outro. Por quê? Porque eu vou lá em Paulo agora. 3 vezes ele recebeu um espinho na carne e ele orou a Deus: Deus, tire de mim este espinho. E Deus disse: Paulo,
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então aquele homem que era poderoso em obras, em palavras, depois de 40 anos, quem que era Moisés? Quem era Moisés depois de 40 anos? Ele era um homem casado, com 2 filhos, 80 anos de idade, que apacentava as ovelhas do seu sogro, né? Ele trabalhava ali com umas ovelhas que não era nem dele, era emprestada, era do seu sogro. E Moisés diz a palavra lá em Números 12, que ele era o homem mais manso da face da terra. Só que Moisés, ali depois daqueles 40 anos, ele estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro, e ele era um homem manso mesmo. Porque se fosse Jacó naquela situação, ele já tinha um rebanho pelo menos 5 vezes maior do que o sogro dele, né? Que foi isso que ele fez com Labão. Mas Moisés não. Moisés não pedia salário, só pedia um lugar para estar com a sua esposa e seus filhos, e apacentava ali aquelas ovelhas que nem era dele, era do sogro dele. Mas um dia, ele já tinha esquecido. Ele já tinha esquecido do chamado. Ele já tinha esquecido da obra. Ele já tinha esquecido daquilo que Deus tinha preparado para ele. Ele já tinha esquecido porque Deus conservou a vida dele, livrando ele da morte. Ele já tinha esquecido o porquê do livramento lá atrás. Ele já não lembrava mais. Mas um dia, sem ele perceber, ele achando que era um dia como qualquer outro, ele vai apacentar as ovelhas do sogro dele. E ele começa a olhar naquele deserto uma sarça, perto do Monte Horebe, o Monte de Deus. E ele começa a perceber que aquela sarça, ela pegava fogo, era uma murta pequena, uma planta pequena, que era comum pegar fogo no deserto, quando secava, naquele calor escaldante, pegava fogo. Mas essa era diferente, porque ele olhou para aquela sarça, mas aquela sarça ardia na chama do fogo, e ela não se consumia. E diz a palavra, você leu comigo, que quando ele se virou para olhar, versículo 3, capítulo 3, versículo 3 de Êxodo. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Quando ele olhou para aquela sarça, e aquela sarça ela não se consumia, ele tinha 2 opções. E às vezes nós tomamos a direção errada, porque às vezes Deus coloca 2 direções na nossa vida. Moisés poderia ter olhado para aquela sarça e ter ignorado aquela sarça. Ele poderia ter passado direto. Ele poderia falar, puxa, essa sarça ela está queimando, talvez ela esteja um pouquinho molhada, vai demorar um pouco mais de tempo, mas eu vou pegar as ovelhas ali do meu sogro e eu vou passar direto. Porque o versículo 4 diz que quando Moisés pensou, né? E ele disse consigo mesmo, ele pensou ali na sua mente. Ele disse assim, a sua tradução pode estar um pouco diferente, versículo 3. Disse consigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha. Disse consigo mesmo. Aí diz o versículo 4, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou. Isso eu aprendi com o pastor João. Quando você lê a Bíblia, não precisa ler correndo. Lê devagar. Respira, respeita os pontos, as vírgulas. Se demorar um pouco, não tem problema, mas extrai tudo que o texto está te mostrando. E eu lendo esse texto, o que eu entendo? Que Deus, ele só chamou Moisés, porque Moisés se voltou, olhou, e ele disse, voltarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça pega fogo e não se queima. Para Deus falar com Moisés, Moisés teve que primeiro olhar para a direção da sarça.
ele não sabia que era Deus, ele não sabia que iria ter uma revelação, queria ter um chamado, mas a partir do momento que ele se virou para a sarça, Deus começou a falar com ele. Quando você se coloca na direção de Deus e fala assim: Deus, eu não estou com vontade, mas eu vou para a tua casa hoje, Senhor. Eu vou me virar para a sarça, porque aqui neste altar há uma chama que queima, mas não pega fogo. Há uma chama que queima o meu coração. Há uma chama que queima o teu coração. Há uma chama que queima a minha e a tua vida. Mas para você levantar a tua vida de novo nesta manhã, juntar estes pedaços, o Senhor fala para você: olha para aquele altar, porque a sarça está pegando fogo. E quando você se colocar na direção do chamamento, na direção da sarça, do fogo, da unção de Deus, eu vou dar a direção para a sua vida e eu vou te ensinar direitinho o que você deve fazer. Aí eu vou lá no versículo 13. Deus chama Moisés, ele é muito parecido com a gente nesse aspecto. Porque às vezes nós discutimos com Deus, nós não queremos fazer. Aí no versículo 13, Moisés já começa a se render e ele fala assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Quando Moisés ele começa a ter aquele tratar com Deus. Você já teve um tratar com Deus? Eu já tive vários. Continuo tendo, né? Acho que até o último dia da minha vida Deus vai estar tratando. Porque nós ministramos isso daqui na salvação. A gente está buscando a perfeição, a gente busca a santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E a gente ministra também que é necessário a gente nascer de novo. Porque Deus fala para Nicodemos: Nicodemos, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então a gente precisa desse tratamento também. Mas às vezes eu sou como Moisés, eu começo a falar: Senhor, cadê aquele homem que era poderoso em obras, em palavras? Eu não vejo ele aqui no capítulo 3, parece uma outra pessoa. Por quê? Porque aquele homem que era poderoso em obras, em palavras, agora ele estava ali, fraco, impotente, às vezes com uma dor nas costas, né? 80 anos. Alguém aqui já tem 80 anos? Levante a mão. Ninguém tem 80 anos aqui ainda, né? Você imagina, com 80 anos, se eu com 40 e... Quantos querem saber a minha idade? Levanta a mão. Nossa, até que tem gente curiosa aqui, hein, pastor Miguel? Nossa, eu vi um monte de mão levantada. 43 anos. Se eu com 43 anos, às vezes já dá uma dorzinha nas costas, eu vou levantar um peso, né? Imagina com 80. Passou muito tempo, irmãos. Moisés pode ter falado assim: Deus, já não dá mais. Não, não sou eu não, ele disse isso. Escolhe outro, envia outro, manda outro, levanta outro. Olha já a minha idade, 80 anos. O que a pessoa tem com 80 anos? Artrote, artrite, osteoporose, né? Dor de cabeça, meu Deus do céu. Às vezes tem tanta coisa, né? Não sei se Moisés estava assim, acredito que não, porque com 80 anos apacentando ovelhas, né? Era um homem de um físico bom, era Deus bom. Físico bom, né? Mas às vezes nós não, com 80 anos a gente está cansado. Com 50 anos, tem alguém aqui com 50 anos? Levante a mão, mais de 50? Tem algumas. Poucos, não parece, tá? Somente as irmãs, tá? As irmãs aqui não parece não, não parece que tem 50 não. Nem aqui, nem na China. Mas com 50 anos você pode falar: não, Deus, 50 anos já passei da idade, não dá mais. Olha, tem tanto jovem aqui naquela igreja. Deus, levanta o Rian, olha o Rian lá no fundo, olha que jovem abençoado, o sorrisão daquele, né? Até alegra o nosso dia, ele chega cumprimentando, abraçando. Levanta o Rian, Deus, tão jovem, né? Cheio de vida. E Deus fala: eu vou levantar o Rian sim.
Mas eu vou levantar você também, porque você também é meu escolhido e não é a idade que vai impedir do meu trabalhar na sua vida, porque eu renovo as tuas forças. Aí Deus, por que eu li o versículo 13? Esses dias eu estava vendo um documentário, num streaming, falei bonito agora, né? Streaming, meu inglês tá dando certo. E era sobre o Êxodo. E narrava ali a história de Moisés, mas de vez em quando entrava um pastor, entrava um padre, tudo estudiosos, tá? Um padre católico, entrava ali um muçulmano, entrava ali um estudioso hebreu, e cada um contava ali o que eles interpretavam da Bíblia daquela história. Aí foi uma estudiosa hebraica, não sei se ela é professora de arqueologia, não me lembro agora, mas ela disse, o interessante, ela cita essa passagem, o interessante é que quando Deus revela o seu nome para Moisés, ele não diz propriamente um nome. O nome de Deus ali é um verbo. Eu sou. E na hora que ela falou, interessante, porque o nome de Deus é um verbo, eu já fui lá em João 1, imediatamente eu comecei a dar risada ali de entrando de metrô, porque eu fui lá em João capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que interessante, você entendeu? E Deus começa a falar que o nome dele é um verbo, eu sou. Aí eu fui estudar um pouquinho, e se você pegar uma Bíblia ali em hebraico, em aramaico, você for pegar um estudioso nato ali da Bíblia, essa tradução também pode ser outra. Deus pode falar assim, dependendo da tradução da Bíblia, pode falar, eu serei o que serei. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, porque Deus está falando para Moisés, Moisés, você está com medo? Você está com medo de ir novamente até Faraó para fazer aquilo que agora você está preparado para fazer? Com 40 anos de idade, você não tinha o entendimento necessário. Foi necessário você ser moldado, você ser quebrado um pouco, você tirar ali aquela altivez, aquela arrogância, porque eu não estava procurando um rei para libertar Israel. Eu não estava procurando um ditador para libertar Israel. Eu não estava procurando um homem autoritário para libertar Israel. Mas eu estava procurando um homem manso e humilde, alguém experimentado no trabalho, alguém que sabe o que é ter dor, o que é sofrer, para fazer aquilo que eu tenho na vida dele. Por quê? Porque enquanto você estiver na humildade, enquanto você estiver na mansidão, enquanto você estiver na dependência, o eu sou vai na frente de vós e vai fazer tudo aquilo que for necessário. Já estou quase encerrando. Porque o eu sou, ou eu serei, Deus pode e Ele vai ser tudo aquilo que você precisa. Qual que é a dependência da sua vida? Qual que é a dependência? Onde está a fraqueza da sua vida agora? Onde está a dificuldade agora? Se coloque na direção do eu sou. Porque o eu sou te escolheu, o eu sou te enviou, o eu sou te chamou, o eu sou vai te capacitar, o eu sou está te capacitando nesta manhã. Deus, eu tenho muito medo. Eu tenho medo. Tem gente que tem medo de ser batizado com o Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo fala para mim agora. Medo de ser batizado com o Espírito Santo. Tem gente que já experimentou, mas a secura espiritual minou todo aquele óleo, aquele azeite que estava dentro do seu jarro. E você tem medo de encher este jarro novamente.
Mas o Senhor fala para você: viva na unção, dependa da unção, porque você é fraco, você é dependente sim, mas eu sou forte, eu vou na frente da sua vida e vou te capacitar para coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Se coloque de pé. O eu sou está aqui nesta manhã. Sabe quem João fala lá no capítulo 1, no princípio era o verbo, estava com Deus, e o verbo era Deus, é o próprio Jesus. Quem disse que você está sozinho nesta jornada? Quem disse que você precisa trabalhar na sua força? Quem disse que você precisa trabalhar na sua inteligência? Não, dependa de Deus. Coloque a mão no seu coração. Não tenha medo da unção. A unção vai te fazer forte. O chamado de Deus vai te fazer forte. Deus está te capacitando nesta manhã e Ele fala para você: olha, você está andando muito cabisbaixo. Você está olhando muito para as dificuldades, para os problemas, para as tribulações. Olha, você tem falado muitas coisas na sua sabedoria ou na sua ignorância, e tem falado muitas besteiras, tem machucado muita gente. O Senhor fala para você: feche a sua boca e comece somente a glorificar a Deus, a exaltar a Deus. Peça orientação do Espírito Santo: Senhor, coloque as tuas palavras na minha boca, porque eu não quero mais falar não. O Senhor fala agora: quebre as reclamações, quebre as murmurações, quebre as coisas pequenas que estão na sua vida, que estão atrapalhando o teu crescimento. Oh Deus, o Senhor chamou Moisés, e o teu Espírito fala nesta manhã que o Senhor tem chamado a cada um de nós. Pai, estamos aqui, Deus, uma igreja fraca, pequena. Oh, Senhor, quantas falhas nós temos cometido, Senhor, quantos pecados na nossa ignorância nós temos cometido, Senhor Deus, em oculto, e nós falamos, ninguém está vendo, mas sabemos que o Senhor está lá contemplando todas as coisas. Mas, Senhor, um dia nós olhamos para esta sarça. Um dia, Senhor Deus, nós olhávamos para uma igreja e nós falávamos: jamais eu vou entrar naquele lugar. Nós víamos um pastor pregando e nós falávamos: jamais eu vou dar atenção a um homem desse. Mas, Senhor, um dia nós olhamos para esta sarça e nós resolvemos entrar por essas portas, a entrar neste lugar. E quando nós contemplamos esta chama, oh Deus maravilhoso e santo, esta chama que queima neste altar, a nossa vida, Deus amado, ela foi transformada, ela foi revigorada. Mas, Senhor, muitas das vezes no meio dos anos vem a tristeza, vem a dificuldade, vem o problema, e nós deixamos, Senhor Deus, esta chama se apagar, e ela está no fiozinho, o pavio que fumega, Senhor, está quase se apagando, mas o Senhor, glória a Deus, aleluia, está nos dando a oportunidade nesta manhã para acender novamente esta chama e trazer de nova vida, vida em abundância que o Senhor tem para cada um de nós. Oh Deus, porque muitas das vezes tem pessoas, às vezes até nós, Senhor Deus, entramos na tua casa, Senhor, já querendo ir embora. Entramos na tua presença, começamos a reclamar do louvor, começamos a reclamar da palavra, começamos a falar: Deus, esta igreja não tem unção, esta igreja não tem palavra, eu vou buscar outro lugar, eu vou para outra casa, eu vou para outra igreja. E muitas das vezes o teu Espírito Santo está falando: não é a igreja que está apagada, mas é o teu coração que está apagado. Oh, aleluia! E o Senhor nos dá a oportunidade nesta manhã, ó Deus amado, para acender esta chama novamente nas nossas vidas. Esta chama, ela tem que queimar, esta chama, ela tem que acender, esta chama, Deus amado, tem que trazer vida, Senhor.
Oh Senhor, e esta igreja ela é viva, aleluia. Esta igreja ela é poderosa, aleluia, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, aleluia. Nós somos, Senhor, a tua igreja, uma igreja santa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E nós queremos viver, Senhor Deus, na unção de Deus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Sente só um pouquinho. Eu vou entregar a palavra já para o pastor Miguel. Senta só um pouquinho. Só um pouquinho só, senta. Todos nós temos um limite, certo? Você tem um limite? Você está aí sentado, não está? Essa é a maior altura que você consegue chegar? Não. Se você levantar a sua mão, levante a sua mão o máximo que você puder. Estica um pouquinho, tem gente que fez até... eu vi daqui, não sei nem quem foi, não olhei, tá, irmão? Eu tenho uma dificuldade de enxergar, não sei quem sabe, mas eu na visão periférica aqui, sim, eu sou praticamente cego. Então, às vezes eu estou na rua, eu passo... Cadê a nossa irmã? A Alice. De vez em quando ela passa do meu lado, eu nem vejo, porque eu não enxergo. Se eu não olhar assim, do lado, eu não enxergo nada. Então, às vezes, uns irmãos passam por mim e falam, você é ignorante, não me cumprimenta. Não, irmão, eu não enxergo mesmo. Mas se você... Tem gente que já desistiu, meu Deus do céu. Chegaram nos 80 já, irmãos? Não, né? Levante a sua mão assim. Esse é o seu máximo? É o seu máximo? Não. Se você se colocar de pé, você consegue ir um pouquinho mais alto? Se coloque de pé agora. Estica a sua mão. Oh, meu Deus, eu estou ouvindo só uns creques aqui, Jesus, misericórdia, renova as nossas forças, Deus. Levante a sua mão. Olha, está indo mais alto, né? Esse é o seu máximo? Se você, quem pode, tá, irmãos, não vão cair, pelo amor de Deus. Quem pode, só levante o dedinho assim, ó, vai um pouquinho mais alto. Esse é o seu máximo, né? Agora você chegou no seu máximo. Deus fala assim para você, onde as tuas mãos alcançam, faz. Onde você consegue se esforçar, faz. Mas daí para cima, pode deixar que é eu que vou operar e vou trabalhar na sua vida. Porque você não está sozinho. Quando a tua mão estiver ali caindo, eu vou te levantar pela mão direita e vou falar, esforça-te, 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 porque eu te ajudo. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Jesus. Pode sentar, irmãos.